Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para dividir com você uma das mais belas histórias já acontecida na humanidade. Hoje quero falar dos detalhes da crucificação de Cristo. Um homem que foi julgado, condenado e sentenciado à pena de morte, morte de cruz. Mas antes disso, houve requintes de crueldade na sentença de Jesus. Por volta do ano 33 da era cristã, Jesus ele estava orando ao monte, no jardim do Getsemane, e ali ele foi traído por Judas. Alguns sacerdotes, fariseus e religiosos da época, junto com os soldados, eles então capturam Jesus e levam Jesus até o Sinédrio, isso provavelmente na noite de quinta-feira. Lá no Sinédrio, então, Jesus ele é esbofeteado, ele é maltratado, então ele é julgado e ele é acusado de blasfemo, mas como Pilatos ainda era o governador da época na região, teria que ele então dar a sentença de morte que os fariseus e os sacerdotes tanto queriam. Então eles levam Jesus até Pilatos. Pilatos então não consegue julgar a Jesus e ele manda até Herodes. Chegando lá em Herodes, Herodes também não consegue julgá-lo, manda de volta para Pilatos. Isso já na manhã de sexta-feira, Jesus entre idas e vindas, sendo esbofeteado e maltratado e torturado nesse pequeno período. Então na manhã de sexta-feira, então Pilatos resolve deixar que o povo então decida o que fazer de Jesus. Então existia uma tradição na festa da Páscoa, quando estava se aproximando, que era libertado um sentenciado ou um preso. Até então, Barrabás e Jesus estavam ali, e o povo então decide soltar Barrabás, sendo insultado ali pelos sacerdotes e fariseus. Então Jesus ele é sentenciado à pena de morte, morte de cruz. Mas antes dessa morte, vamos observar que Jesus ele foi torturado primeiro. Então Jesus foi condenado a 39 chibatadas com um chicote que se chama azorrage. Esse chicote ele é feito com um cabo de madeira e com 12 tiras de cordas de couro. E nas pontas dessas cordas eram colocados ossos de animais e às vezes também chumbo ou alguma coisa metálica, que era realmente para quando chicoteasse o sentenciado, ele realmente ser dilacerado. E assim Jesus foi. Jesus foi dilacerado nas suas costas. Cada chicotada com um chicote, com 12 tiras, aproximadamente 39 vezes ele foi chicoteado, vezes 12, Jesus ele foi ferido 468 vezes nas suas costas. Acredito eu que as costas de Jesus ficou dilacerada, já não se via mais as costas dele. Eu acho que só sangue e pele, porque os ossos arrancavam pedaços das costas de Jesus quando era deferido os golpes ali pelos seus carrascos. Então Jesus, ele nesse momento é confeccionado uma coroa de espinhos. Diz aí alguns historiadores que esses espinhos mediam também cerca de 7 a 10 centímetros. E Jesus ele conhecia muito esses espinhos, porque esses espinhos eles eram usados como pregos na marcenaria ou na carpintaria. Como Jesus era carpinteiro, então Jesus ele conhecia muito bem esse ofício e provavelmente ele sabia que aqueles espinhos iria machucá-lo profundamente. E aí então colocam na cabeça de Jesus essa coroa. Jesus ele sofreu com os machucados em suas costas e com essa coroa de espinhos. Então colocam Jesus
sua cruz em suas costas. Imagino que foi torturante, porque de onde Jesus foi chicoteado até o Gólgota, onde ele foi crucificado, aproximadamente 2 quilômetros ele andou nesse trajeto. E cada passo que ele dava, a marca do seu sangue ficava nas pedras, no trajeto, no caminho onde ele passava. E não foi só isso, ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido. Por isso que a palavra diz que não havia formosura nenhuma nele e ninguém o desejava. Por quê? Porque ele ficou desfigurado. Então ele anda 2 quilômetros aproximadamente com a haste da sua cruz, porque lá onde ele foi crucificado provavelmente estava a outra parte, senão Jesus ele não teria conseguido. Alguns historiadores acreditam que ele conseguiu levar toda a cruz, mas outros, há uma discussão, mas o mérito aqui não é esse. Então Jesus ele chega ao seu lugar onde vai ser crucificado, então ele é colocado deitado nessa cruz. E eu acredito que não foi fácil ele deitar nessa cruz, porque imagine você 468 cortes em suas costas. Então Jesus ele é colocado sobre essa cruz e aí é cravado um prego ou um cravo em suas mãos. Esse prego aqui ele mede 12 centímetros. Mas alguns historiadores também dizem que os cravos ou os pregos daquela época, eles tinham média de 15 a 20 centímetros, ou seja, maior que esse. Um prego desse transpassou a palma da mão de Jesus, ou como alguns dizem, o seu pulso, e foi cravado em uma das suas mãos, e depois foi cravado na outra mão, e também foi cravado nos seus pés. Você acredita que Jesus ele sentiu esse prego rasgando a sua mão? Quanto você imagina de dor que ele sentiu? Um cravo desse rasgando a mão de Jesus. E acredite, o carrasco não teve dó. Ele bateu com força. Ele queria machucar. Jesus, ele então é crucificado na cruz. Essa cruz é colocada de pé e ali diz a palavra que Jesus, ele da hora terceira, que é por volta das 9 horas da manhã, ele foi crucificado. E diz a palavra também que na hora nona os céus ficaram em trevas. Jesus ele ficou 6 horas na cruz, em agonia, com esses cravos pregado em suas mãos, pregado em seus pés, sangrando. A medicina diz que um ser humano adulto ele tem uma média de 5 litros a 5,5 de sangue. E Jesus ele derramou todo esse sangue por você no trajeto de 2 quilômetros e lá na cruz. Seis horas Jesus ficou com esses cravos em suas mãos e em seus pés. Será que tudo isso que Jesus passou durante 6 horas, pendurado em uma cruz, sofrendo, não é o suficiente para que você pense, medite, tome uma atitude, não largue Jesus em qualquer esquina, não o deixe em qualquer lugar?
Será que todo esse sofrimento que eu narrei aqui para você, que é verídico, está na palavra, se você pesquisar, você vai saber que é verdade? Será que tudo isso não é o suficiente para que hoje você tome uma atitude de mudança na sua vida? Será que esse amor incondicional que Jesus demonstrou por você não é o suficiente para que você ame também o seu próximo, simplesmente porque ele pisa no seu calo, porque ele fala mal de você? Você acha que realmente esse mérito vale a pena? Ou o mérito de Jesus vale muito mais? 6 horas Jesus ficou naquela cruz, agonizando, até o momento que ele disse: Tetelestai, está consumado. Fica a dica, pense. Se você gosta desse conteúdo, compartilhe, deixe o seu like, mande essa mensagem para os seus amigos. Tenho certeza que Deus vai falar o coração de cada um deles ao cravo. 12 centímetros. O dele tinha 15. Fica a dica.